Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os tigres asiáticos, um conjunto de economias que impactou o mundo com seu grande desenvolvimento econômico, num pequeno espaço de tempo. São 4 territórios aparentemente bastante pequenos, mas com um grande desenvolvimento econômico. Bora pro vídeo. Os tigres asiáticos incluem Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Cada um deles tem sua própria história, mas todos compartilham características que os levaram a um grande crescimento econômico. O primeiro deles, Singapura, fica localizada no extremo sul da península da Malásia. Singapura ela é considerada uma cidade-estado. O que significa isso? Ela é uma nação independente, composta apenas por uma única cidade. Singapura é uma das menores nações do mundo em termos de área terrestre, contando com apenas 719 quilômetros quadrados. Singapura é conhecida como a Pérola da Ásia e hoje é um dos maiores centros financeiros do mundo, sendo o lugar mais caro de se viver, segundo um estudo da revista britânica Economist. Mas nem sempre foi assim. Tá, o que acontece então? Até 1819, Singapura era uma ilha de pescadores. Foi nesse período que eles acabaram atraindo a atenção dos britânicos, que adquiriram aquele território em razão da sua localização estratégica nas rotas comerciais marítimas e transformaram então aquela área em um movimentado porto marítimo. Então, Singapura ela foi uma colônia britânica durante muitos anos e ela acabou obtendo a sua independência em 1959. Ela, nesse momento, então, se tornou uma república autogovernada. No entanto, alguns poucos anos depois, em 1963, Singapura decidiu se unir à Malásia e se tornou, então, um dos estados da Federação da Malásia. Essa união durou 2 anos e, em 1965, por diferenças políticas e sociais, ocorreu então a separação de Singapura ali da Malásia. Nesse momento, Singapura declarou a sua independência então como uma nação soberana e autônoma. Atualmente, Singapura ela acabou integrando a Comunidade Britânica das Nações, que tem uma relação baseada em cooperação. Essa Comunidade Britânica das Nações, ela é uma associação de nações independentes e muitas das quais elas têm laços históricos com o Reino Unido. Qual é o objetivo dessa associação, então? Ela promove a colaboração em áreas como comércio, cultura e também em questões internacionais. A economia de Singapura, ela tem como base os serviços bancários e portuários, o turismo e indústrias de alta tecnologia. Nós destacamos também a alta qualidade de vida da população, porque o país ele oferece serviços públicos muito eficientes e a gente destaca a saúde de altíssima qualidade e a segurança. Além disso, o governo, além de ser muito eficiente, ele também conta com baixíssimos níveis de corrupção e uma grande estabilidade política. Um outro tigre asiático é Hong Kong. Hong Kong é um território que fica ali no sul da China, é uma área costeira, e lá no início ela era habitada principalmente por pescadores e por pequenas comunidades rurais. A área ela era relativamente remota e não tinha um grande desenvolvimento urbano ou industrial. Acontece que os britânicos, eles costumavam importar muitos produtos da China, principalmente chá, seda e porcelana chinesa. Já a China, ela não comprava o mesmo volume de produtos lá da Grã-Bretanha, e isso deixava a balança comercial desfavorável para os britânicos. Para resolver isso, os britânicos eles começaram a exportar ópio da Índia, que era um local que eles tinham lá uma relação de domínio, para a China, causando sérios problemas de saúde e vício na sociedade chinesa. E o governo chinês, então, ele tentou reprimir o comércio de ópio, levando então a conflitos diplomáticos. Quando a China se recusou a ceder,
Os britânicos, então, eles recorreram a ações militares, dando início à Primeira Guerra do Ópio em 1841. Acontece que a China ela foi derrotada e no ano seguinte eles acabaram então assinando o chamado Tratado de Nanquim, onde eles passaram então cederam, né, o território de Hong Kong para o domínio britânico. Então, o que que acontece? O domínio britânico sobre o território chinês, ele acabou sendo ampliado ao longo do século XIX. O último acordo de extensão, então, de Hong Kong, ele ocorreu no ano de 1898, e ele assegurou que a Grã-Bretanha, ela poderia, então, dominar aquele território por 99 anos. Então, ficou acertado que no ano de 1997, os britânicos devolveriam Hong Kong para os chineses. Então, o que que acontece? Em 1984, houve uma declaração conjunta entre os britânicos e os chineses, e eles estabeleceram então uma política de um país e dois sistemas. A gente precisa lembrar que em 1984 a China já era um país socialista e Hong Kong ali atuava como um sistema capitalista. Então, eles asseguraram que haveria essa diferenciação dentro do território de Hong Kong, mesmo ele sendo assegurado para a China. Então, em 1º de julho de 1997, a bandeira do Reino Unido ela foi abaixada, então, pela última vez, e Hong Kong foi devolvida à China, tornando-se, então, uma chamada região administrativa especial. Então, gente, assim, o fato é que o domínio britânico, ele contribuiu muito para a ascensão econômica de Hong Kong. Como a gente já falou aqui, a China era socialista, mas Hong Kong cresceu dentro do sistema capitalista. Então, eles tiveram uma grande modernização da região, eles tiveram muitos investimentos estrangeiros naquela área, e eles, então, acabaram tendo uma ascensão econômica muito significativa. A base da economia de Hong Kong é o setor de serviços e a produção de aparelhos eletrônicos, de som, do setor portuário, na produção de brinquedos e também de máquinas. Um outro tigre asiático é Taiwan. Taiwan não é um país. Oficialmente, Taiwan é um território que pertence à China. Tem inclusive uma videoaula aqui no canal chamada A Ascensão da China no Cenário Internacional. Lá eu explico com mais detalhes o que aconteceu. Aqui eu vou apenas dizer de uma forma muito resumida que no ano de 1949 ocorreu a chamada Revolução Chinesa, com a ascensão do Partido Comunista ao poder. A classe burguesa lá da China, nesse momento, ela acabou migrando então para vários outros locais e um deles foi para a ilha de Taiwan. E lá eles continuaram então oficialmente sendo uma ilha pertencente à China, mas com um governo próprio, com moeda própria, com um sistema legal próprio, um exército próprio, enfim. Eles até hoje não conseguiram o reconhecimento internacional para que eles se tornassem um país independente. A maioria das nações, incluindo muitos organismos internacionais, como a própria ONU, não reconhece Taiwan como um Estado independente. E isso ocorre devido à grande influência diplomática da China e ao princípio de uma só China. Taiwan se tornou um dos tigres asiáticos porque o seu governo incentivou a industrialização ali naquela área. Então, eles apoiaram setores-chave como eletrônicos, tecnologia da informação e também a manufatura de alta tecnologia. Eles investiram também muito em pesquisa e desenvolvimento e acabou promovendo então a inovação e avanços tecnológicos. Taiwan se tornou um grande exportador global. Eles abrigam várias empresas multinacionais e centros de pesquisa, o que faz com que aquele território acabasse se tornando, então, um grande centro de inovação e desenvolvimento tecnológico. E o quarto tigre asiático é a Coreia do Sul. Para a gente entender a formação da Coreia do Sul, é importante estar ciente que ela fica dentro de uma península coreana, juntamente com a Coreia do Norte, e que até o ano de 1910 essa península era um estado independente.
O que aconteceu em 1910? Ocorreu uma invasão do Japão naquele território, que anexou essa península ao seu próprio território. Então, não foi uma invasão amigável, né? Não foi assim. Os coreanos ali, eles tiveram muita opressão do Império Japonês, foi um período bastante difícil. E isso durou até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando então a Península Coreana ela foi libertada da ocupação dos japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana ela foi então dividida em zonas de ocupação pelos aliados vitoriosos. Então, assim, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles contribuíram para que ocorresse o fim, essa expulsão dos japoneses ali daquela península. E aí, o que aconteceu? Foi dividido. A península ela foi dividida em duas. O norte, então, foi ocupado pelos soviéticos e o sul foi ocupado, então, pelos americanos, que levou, então, à formação de dois governos distintos. A República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, e a República da Coreia, que ficou mais conhecida como a Coreia do Sul. E foi a partir de então que a Coreia do Sul passou a fazer grandes investimentos e adotou políticas então econômicas e industriais voltadas para o desenvolvimento. A Coreia do Sul ela fez investimentos substanciais em educação, criando uma força de trabalho altamente qualificada. O foco na educação ajudou muito a impulsionar a inovação e a tecnologia no país. Os coreanos, então, eles fizeram investimentos em infraestrutura, incluindo portos, estradas, instalações industriais, e eles criaram um ambiente propício para o crescimento econômico. A Coreia do Sul se concentrou na industrialização, com ênfase em setores como aço, petroquímica, automóveis e eletrônicos. As exportações elas desempenharam um papel fundamental no crescimento econômico e o governo incentivou empresas a se tornarem competitivas globalmente. E aí, lá na Coreia do Sul, surgiram empresas com renome global, como a Samsung, a Hyundai e a LG. Então, acho que ficou claro por que a gente não pode dizer que os países que são os tigres asiáticos. Porque dos 4 territórios, 2 não são oficialmente países, né? São áreas ali da China. E agora, gente, nós vamos analisar algumas características em comum dos tigres asiáticos. Então, vamos lá. Primeiro deles, todos eles têm localização estratégica. Todos estão em locais por onde passam importantes rotas marítimas, o que estimula a exportação. Todos eles fizeram altos investimentos em pesquisa e indústrias de alta tecnologia. Todos eles têm concentração da produção de bens manufaturados, e para quem não sabe o conceito de manufatura, são aqueles produtos que foram feitos por pessoas, usando máquinas, ferramentas, e tem todo ali um processo de fabricação. Todos eles, então, tiveram muito investimento em educação, criando mão de obra qualificada e também adaptável às demandas da indústria moderna. Eles tiveram um rápido crescimento econômico, um desenvolvimento de infraestrutura moderna, incluindo portos eficientes, redes de transporte e de tecnologia da informação. Isso facilitou o comércio internacional e promoveu o desenvolvimento econômico. E eles também promoveram, então, políticas que incentivaram o comércio internacional, reduzindo barreiras comerciais e atraindo investimentos estrangeiros. E era isso, pessoal. Espero que vocês realmente tenham gostado. E não esquece de deixar o like, de te inscrever aqui no canal e de me seguir lá nas redes sociais. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!